Olá pessoal, eu sou o Márcio da Okidok Camisetas. Hoje eu vou fazer um vídeo num formato diferente, falando diretamente com vocês, porque o que acontece? Nos outros vídeos eu faço ou prensando, ou cortando camiseta, enfim. Às vezes você está falando de um assunto com o pensamento na camiseta que você está prensando e fica meio vago alguns assuntos. Bom, lembrando aí quem já for inscrito no canal, obrigado por estar assistindo aqui de novo. Quem não for inscrito, se inscreva aí, dá um like. Qualquer dúvida que tiver no vídeo, é só deixar aqui nos comentários. O que você precisa para começar? Vamos lá. Bom, vamos falar no caso de camiseta, tá? Tá na sublimação na parte de camiseta. A prensa é o principal. Uma impressora. Deixa eu mostrar aqui. Uma impressora. A minha é uma A3, mas no caso você não precisa ser uma A3, você pode comprar A4. Nas lojas vão tentar te vender uma impressora sublimática. Não existe impressora sublimática nesse formato, pequeno formato, A3 e A4. Só vai existir lá tamanho de 1,10 de boca, de largura, que é a impressão. Essa Epson aqui ela é adaptada. Adaptada não. Ela não tem nada de adaptação. Eu quando comprei a minha primeira A4, uma L210, eu pensei que era adaptada e comprei uma impressora com o título Epson Sublimática. Não existe Epson Sublimática. Isso aí é você comprar uma impressora normal. Eu paguei mais caro no caso, porque eu não sabia. Você comprar uma impressora normal e colocar tinta sublimática. Acabou. É só isso. Você vai pesquisar aí, com um preço mais em conta no caso, né? Papel sublimático, vou entrar nesse mérito. Papel é bom você comprar um papel de alta qualidade, tem muita opção aí também. Não cai nessa onda de fazer em folha de sulfite, a não ser que você for fazer uma camiseta promocional, que não precisa de... que eu já fiz bastante. Eu já utilizei o sulfite e funciona, só que o que acontece? Preto não sai, não fica tão preto, as cores ficam meio mortas. Você perde muito tempo para estampar. Por exemplo, se eu fosse estampar isso aqui no sulfite, eu tenho que colocar o sulfite, colocar uma folha por cima para não sujar essa parte da prensa aqui que vai estar aquecida. Então aí você já perde tempo. E convenhamos que aqui... gente que mora aqui no Brasil sabe que a energia não é barata e a máquina utiliza bastante energia. E o tempo seu, que eu acho que quanto mais você agilizar, fica melhor para você trabalhar, você vai ter mais tempo disponível, mais tempo para pensar. Prensa. A minha prensa é uma 40x60, porém eu comecei com uma 38x38. A que eu comecei era uma marca chinesa, aliás nem tinha marca, só tinha especificação ali quando veio na caixa, só aquelas letrinhas. Era muito boa, viu? Agora eu comprei essa daqui, a nacional, também é boa. Essa é de gaveta, uma máquina excelente. A outra que eu tinha era 110, porque eu não tinha, quando eu comecei eu não tinha tomada assim 220, aqui onde eu trabalho. Aí eu comprei uma 110, só que o que acontece? O consumo dela é muito maior. Aí eu comprei essa daqui 220, ela aquece mais rápido, fiz uma extensão direto botei um disjuntor no relógio e uma extensão, se alguém tiver dúvida eu explico aqui, só perguntar nos comentários que eu explico. Então ela consome menos, ela é mais rápida no aquecimento, maior, né, no caso, que ela é 40x60, e essa é a prensa. Eu tenho aqui também a plotter de recorte, que eu já utilizava porque eu tinha uma empresa de comunicação visual, eu utilizo também para fazer as camisetas, que é um outro processo. Uma hora eu vou fazer um vídeo aqui mostrando. E o que mais que precisa ter? Sobre CorelDRAW, você aprendendo as ferramentas, você vai entrando nos canais aí, tem ensinando a criar arte, criar logo. Meu canal tem um monte de vídeo ensinando a criar arte básica, que é o principal que você vai usar, e você aprendendo aquilo lá e praticando, e assistindo outras aulas no YouTube, se especializando, você vai ter uma vantagem
enorme. E outra coisa, quando o cliente falar para você que quer uma logo sobre tal assunto, meu, você já começa a viajar porque você sabe o que você pode fazer no programa, no CorelDRAW no caso. Então, quando o cliente fala o que ele quer, você conhecendo todas as ferramentas, o que o programa pode fazer, você já pensa lá na frente. O cara te falou X, meu, sua cabeça vai rodando e você já está lá na frente, já imaginando o que você pode fazer, as oportunidades que você tem para fazer dentro daquele determinado assunto, dentro daquele determinado que seu cliente pediu. Falou para fazer uma logo de café, você já sabe que vai fazer um café com uma xícara, vetorizar e tudo mais, fazer uma logo bem legal. Aí você vai criando, sua cabeça já fica desse jeito, depois que você se especializa, porque você sabe trabalhar com a ferramenta.